Hoje temos a grata satisfação de receber o nosso colega trabalhador da casa, Crisanto, que irá nos falar sobre o tema Senhor, que queres que eu faça? Que Jesus te abençoe. Bom dia a todos. Não, mas ninguém tomou café aqui hoje, né? Tá? Ora, a gente vem numa manhã, né? Numa casa espírita, 8h30, com aquele sol brilhando lá fora, né? Então vamos soltar essa energia maior que todos nós temos, né? Então vamos a um bom dia, né? Agora melhorou. Olha, então, quando convidados a trabalhar um tema, simplesmente nos lembramos de uma passagem que alguns de nós, com certeza, já o leu, né? Porque sabemos aqui, inclusive, que muitos de vocês, senhores e senhoras, né, são ávidos pela leitura da doutrina espírita, né, são excelsos estudiosos, né, e, com certeza, leram Paulo e Estevão. Né? Tá? Ninguém precisa se manifestar, né? Gente, a realidade é o seguinte: quantos de nós, se pudéssemos, por breves instantes, fecharmos os olhos e nos transportarmos à estrada de Damasco, quantos de nós, ao nos depararmos com Cristo, simplesmente nos recolheríamos na nossa humildade e simplesmente proferiríamos essa frase: Senhor, que queres que eu faça? Quantos de nós, né, estamos dispostos a largar esse homem velho que trazemos dentro dos nossos corações e mentes, né, fruto aí de sucessivas reencarnações? Quantos de nós estaremos dispostos a nos recolhermos, como Paulo, né, alguns anos no deserto, no intuito de dobrar o seu orgulho, para que ele pudesse efetivamente, né, trilhar o caminho de mensageiro do Evangelho? Fica aqui o questionamento. Porque lembremos, meus irmãos, que neste momento o Cristo não nos convida a sacrifícios dessa ordem. Né? Não precisaremos simplesmente, né, abrirmos mãos, né, das nossas posses. Não precisaremos abrir mão, né, do convívio de nossas famílias, para que simplesmente possamos, né, trabalhar na seara do Mestre. Mas por que então será tão difícil, né? Ora, se não somos chamados àqueles sacrifícios, né, imaginemos nós hoje, né, se simplesmente nós saíssemos, né, a cantar, adentrando as portas do Coliseu de Roma, e simplesmente sabendo que seríamos transpassados por uma lança ou devorados por uma fera. E aí? Será que realmente, né, nós entendemos a mensagem do Cristo, ou o Cristo ainda tem a necessidade de, há mais de 2000 anos, ainda, né, se socorrer de irmãos, né, da espiritualidade, para nos trazerem de tempos em tempos luz, o esclarecimento? Porque não viemos à doutrina espírita simplesmente pelo consolo. Porque isso até poderíamos obter de algumas formas diferentes lá fora. Porque enquanto eu não me conscientizar do que eu sou, como é que eu poderei efetivamente fazer as transformações que me são necessárias? E isso não vem de fora, né? Isso está dentro de cada um de nós. Paulo simplesmente não era ali um ser, tá, simplesmente diferenciado. Tá? Porque se vermos a história, Paulo desde então era um conhecedor do Evangelho, das Escrituras. Só que em função, né, de contextos daquela época, Paulo simplesmente não compreendia a essência da mensagem, tá,
trazida por Moisés, tá? E complementada, né, pelo Cristo. De igual forma, muitos de nós não conseguimos ver essa associação, né, do princípio da justiça, do princípio do amor e do princípio do esclarecimento, que é corroborado pela doutrina espírita. Fantasiamos a tudo e a todos, e simplesmente esquecemos de viver a nossa essência de forma plena. O convite do Mestre é feito a todos nós desde então. E o que estamos a fazer com esse convite? Queremos romper realmente os grilhões que nos prendem ao longo do tempo a dores e sofrimentos? Muitas das vezes a gente ouve na casa espírita, né? Estamos aqui a reencarnar para simplesmente pagar as nossas dívidas. Né? Porque se algo nos acontece hoje, com certeza tem uma razão de ser em outra existência. Aonde está contido isso, desta forma literal, nos escritos de Kardec? Em lugar algum. Alguns irmãos que se dedicaram a estudar a doutrina mais afinco, simplesmente relatam que, né, estatisticamente, 99% dos nossos problemas residem na nossa condição atual. Mas o que acontece, né? É comum, e a gente vê isso ao longo da história do cristianismo, muitos de nós nos utilizarmos das muletas, né? Que é mais fácil eu dizer para mim que as dificuldades que eu enfrento no meu ambiente profissional, no ambiente familiar, no ambiente mesmo de uma casa espírita, são resultantes de um problema lá de trás. E dessa forma fica mais simples, né? Quer dizer, eu não tenho como trabalhar isso. Mas aonde é que está dito que eu não tenho como trabalhar isso? Nos falta efetivamente assumirmos, como Cristo nos disse, o bom combate. Mas não é a relação minha em relação ao outro. O bom combate é simplesmente eu olhar para dentro de mim e perceber as minhas dificuldades, mas também as minhas potencialidades. É simplesmente eu deixar de dar uma importância significativa ao negativismo, que foi o que Paulo fez. Ora, não tem como se eximir das responsabilidades que ele assumiu em decorrência dos atos insanos que ele praticou. Mas naquele momento, às portas de Damasco, Paulo simplesmente se compromete com a mensagem do Cristo de forma plena. Ele percebeu que de nada adiantaria eu ficar me banhando nas águas da transformação. Simplesmente de que adianta, né, eu estar vindo dentro de uma casa espírita? Sabendo e aprendendo que eu sou o protagonista da minha felicidade. O Cristo já disse de forma clara, cada um segundo as suas obras. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, em toda a mensagem do Cristo, ele nos convidou à ação. E simplesmente nós estamos, muitas das vezes, de braços cruzados, mentes cerradas, tá? E simplesmente não fazemos nada. Esperando que, né, em algum momento, né, a espiritualidade amiga, né, e alguém, ou mesmo Cristo, né, venha em nosso socorro. Mas como ele virá ao nosso socorro se nós não fazemos a nossa parte? Quantos de nós simplesmente estamos nos deixando levar pelo negativismo que enfrentamos nos dias atuais? Damos ênfase a tudo que há de negativo. E muitas das vezes não percebemos, né, a beleza, né, desse dia ensolarado. O som das águas, dos pássaros, tá, a nos encantarem e embelezarem nossas vidas. Quantos de nós simplesmente nos preocupamos mais, né, com o exterior
do que com o nosso interior. Como estamos a semear esse nosso solo fértil? Paulo, no seu exílio no deserto, ele simplesmente se predispôs a despojar do orgulho, do egoísmo, da vaidade e reaprender a ser. O convite que o Cristo nos faz é esse, que nós possamos a cada momento, a cada instante, em cada ambiente que estivermos, sermos realmente exemplos vivos da sua palavra. E como disse no início, não estamos aqui sendo obrigados a sacrifícios físicos. Talvez esse seja até, de repente, o nosso problema maior, né? Que simplesmente a dor, a gente vai lá, toma um analgésico e ela passa. Mas aquelas situações que eu trago dentro do meu coração, dentro da minha mente, se não trabalhados, simplesmente me consomem. E eu preciso estar disposto a arrancar de dentro das minhas entranhas tudo isso. Quantos de nós estamos a reclamar a todo e qualquer momento das dificuldades que perpassam a vida, sendo incapazes de, como aquela viúva, na passagem do óbolo da viúva, dispor de míseros centavos para alimentar o meu irmão. Precisamos realmente, assumir essa condição de frente em relação à nossa proposta de vida. Precisamos simplesmente estudar este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua totalidade. Estudar na sua totalidade é entender que várias colocações do Mestre estavam ali postas dentro de um contexto. Havia ali todo um perfil sociológico, psicológico, político, econômico, social, que justifica frases que, se olharmos hoje, diríamos assim, que Jesus era incoerente. Mas se olharmos nessa amplitude, nos permitirmos ver além dos olhos do nosso corpo físico, veremos que simplesmente a mensagem é una, é indivisível. E se temos hoje à disposição esse material belíssimo, por que não fazemos uso? Ficamos simplesmente sempre o quê? À espera de algo exterior, quando o compromisso é nosso. Se quero ser feliz, que eu me faça feliz. Se percebermos o mandamento maior que o Cristo nos legou, ele justamente tem esse compromisso com a ação. Quando ele diz, amai-vos ao próximo como a ti mesmo. Ora, como eu sou capaz de amar alguém se eu não me amo, se eu não me valorizo, se eu não me respeito? Temos que aproveitar essa oportunidade que Paulo nos legou. Porque falamos sim muito do Cristo, mas se percebermos o seguinte, se não fosse a ação de Paulo nos embates com os primeiros apóstolos, nós do mundo ocidental não teríamos tido acesso à mensagem do Cristo. Pelos primeiros apóstolos, simplesmente a mensagem do Cristo ficaria restrito ao reino hebreu. Ora, quantas dessas situações, então, nos fazem lembrar da necessidade de realmente rompermos com tudo isso? Percebermos que o Cristo disse em dado momento que a felicidade não seria deste mundo. Realmente, não desse mundo onde o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme
se fazem presentes. Realmente, a felicidade não estará contemplada. Porque, como o próprio Cristo disse certa vez, ora, eu só me sentirei pleno na hora que todas as minhas ovelhas estiverem a caminho. E aí a gente começa a perceber qual é a necessidade minha hoje com quanto espírita. Se eu me deparasse com Cristo, né, às portas de Damasco, eu teria esse desprendimento para simplesmente largar tudo e segui-lo? Ou faríamos como o jovem rico, né, que simplesmente, ora, defensor, né, das Escrituras Sagradas, mas simplesmente na hora que Jesus lhe faz o convite, né, ele preferiu, né, a vida material. É preciso que repensemos isso. O mundo lá fora clama por pessoas ditas de bem. E, infelizmente, hoje a gente diz ditas de bem. Porque muitos de nós nos comportamos como o sepulcro caiado, já asseverado pelo Cristo. Assumimos o verniz, né, dentro, por exemplo, da casa espírita. Então, imagina, aqui o crisanto tem que ser uma pessoa centrada, o crisanto tem que ser uma pessoa que fala baixo, não pode rir. Porque se rir, de repente, há algum desequilíbrio. Aonde está isso, gente, contido na obra, tá, consolidada aí em 12 anos por Kardec? E simplesmente a gente diz assim, mas é muito difícil, né? Ora, Kardec nos doou 12 anos de sua vida para nos legar tudo isso. Fazer com que todas aquelas informações que tinham, né, um sentido meio dúbio, se analisados ao pé da letra, né, durante 12 anos. E nós, muitas das vezes, não somos capazes, como Joana de Ângeles, de dedicarmos 12 minutos de leitura edificante em nossos dias. Nos permitimos importar para dentro de nós, tá, toda uma poluição mental que nos consome, que nos faz sentir angustiados. E aí a gente volta a Paulo, quando em dado momento, Paulo nos diz, né, asseverando a mensagem do Cristo, de que o cristão em tudo seria atribulado, porém não angustiado. Perplexo, porém não desanimado. E como está o nosso ânimo, né? Diante de tudo isso. Ora, vemos aí simplesmente o nosso planeta às portas da regeneração. E como está aí o nosso ânimo diante de tudo isso? Estamos simplesmente, né, naquele processo de culpabilidade, tá, desenfreada. Simplesmente, poxa, hoje eu comi carne, tá? Então, simplesmente, eu não vou ser capaz de adentrar o mundo de regeneração. Tá? Eu simplesmente, hoje, eu tive um breve pensamento, tá, em relação ao meu irmão, à minha irmã, negativo. Então, eu, ao invés de simplesmente trabalhar essas questões, eu simplesmente começo, olha, já estou fora do mundo de regeneração. E aí a gente volta a Kardec, quando ele define esse mundo de regeneração, ele não disse em momento algum, e isso muitas das vezes é propagado de forma equivocada nas casas espíritas, né? Em momento algum ele disse que simplesmente, né, no que o planeta Terra se colocar na condição de regeneração, né, num passe de mágica, tudo será uma maravilha. Porque na definição constante das obras básicas, o que é dito? Que permanecerão no nosso planeta
as pessoas propensas ao bem. Ele não diz, em momento algum, que são as pessoas já integralmente boas. E aí, simplesmente, muitas vezes, nós nos violentamos no nosso dia a dia, porque simplesmente, mas eu não consigo fazer isso. De repente, eu não consigo, no trânsito, alguém me fechar a porta e eu simplesmente dizer, olha, de repente, ele está numa situação de conflito, então que Deus ampare ele na caminhada. A gente simplesmente sai do nosso foco de equilíbrio, que na realidade não existe, porque se nós já tivéssemos equilíbrio, alguns pensamentos não seriam naturais, e por isso, gente, nós estamos aqui nessa oportunidade sem igual dada pelo Mestre. Vamos aprender a reconhecer em todos os momentos as oportunidades que estão sendo colocadas. Quantos de nós perceberemos que muitas das vezes alguns irmãos, e isso também a doutrina faz com que nós reflitamos, que quando vemos um irmão portador de alguma necessidade especial, muitas das vezes, mesmo que de forma sutil, a gente pensa assim, que esse cara, que essa pessoa não deve ter aprontado na outra, aonde está escrito isso aqui? A mensagem do Cristo, continuada por Paulo e vários outros mensageiros, nos fala do amor, nos fala da compreensão. Ora, e quantas pessoas aí, muitas das vezes portadoras de dificuldades, estão a nos dar exemplos maiores da mensagem do Cristo. Imaginemos, ora, é fácil eu, portador de 2 mãos, de 2 pernas, de um cérebro em franca profusão de ideias, eu simplesmente agradecer. Agora imaginemos um irmão não tendo essas facilidades que nós temos, simplesmente entoar cânticos de agradecimento a Deus pela oportunidade que ele está tendo de estar aqui presente neste momento. Se olharmos até no mundo material, é só vermos que, por exemplo, o nosso país, que precisa que neste momento nós o amemos de forma verdadeira, nós vemos aí que os ditos superatletas normais têm participações em competições aí no mundo consideradas pífias. Entretanto, aquele pessoalzinho, que tem dificuldade, que não tem uma perna, não tem um braço, que é cego, simplesmente nós somos uma potência esportiva. Então, para isso, gente, lembrar uma coisa. O Cristo, ele confia em cada um de nós. Ele não tem a menor dúvida de nossa capacidade. Nós é que temos que começar a acreditar nele, nessa nossa capacidade, como Paulo fez às portas de Damasco. Paulo não titubeou em momento algum em seguir o Cristo. Sigamos ele também. Que a paz do Cristo nos acompanhe sempre. Obrigado. Nós que agradecemos ao Crisanto pela explanação de hoje. Um bom motivo para começarmos a refletirmos sobre as desculpas que todos os dias a gente dá, antecipando a nossa reforma íntima, antecipando muitas coisas que deixamos de fazer, principalmente conosco mesmo.